Olá, queridos amigos do Selec. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, juntos, para refletirmos sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, a convite dos nossos queridos amigos desta casa, que já é tão querida para nós. E, de antemão, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aqui. O tema da noite de hoje, do estudo de hoje, ele trata de um assunto muito importante para todos nós. O capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida fala sobre transitoriedade. E Emmanuel, com sua grande clareza de pensamentos, traz à nossa reflexão alguns pontos muito importantes. Então vamos ver o que nos diz o nosso querido Emmanuel. A princípio, começamos com uma citação de Paulo, que está em Hebreus, no capítulo 1, versículo 11, e diz assim, abre aspas, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Fecha aspas. E Emmanuel traz aí alguns pontos à nossa reflexão, e nós vamos fazer a leitura na íntegra do texto das considerações de Emmanuel, para em seguida a gente refletir juntos um pouquinho sobre essa questão, tá certo? Bom, diz Emmanuel, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Essas são as considerações que o nosso querido Emmanuel faz. E observem que ele usa de algumas palavras, de alguns termos que nos faz refletir. Quando ele diz, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas na terra. Nesse ponto especificamente, é importantíssimo que nós nos relembremos, nos recordemos que somos espíritos em passagem por esse tempo e por essa terra. Não somos daqui. Estamos aqui nesse momento, estamos aqui nesse instante por uma necessidade nossa,
por uma necessidade de crescimento, de aprendizagem, de aprimoramento e também de reparo. De reparo a condições que nos foi dado, mas que de alguma maneira nós desperdiçamos. E nessa passagem, nesse período que temos aqui, neste mundo, neste planeta belíssimo e que tanto tem a nos oferecer, envolvidos pela força da matéria, é comum que nós nos envolvemos, aliás, que nós nos envolvamos nos deixemos envolver na realidade pela ambição, pela busca em ter mais, pela busca em mais conforto, numa vida mais tranquila, mais segura. Está errado isso? De forma alguma. Vivemos na Terra e temos não apenas o direito, mas precisamos nos utilizar do que a Terra nos oferece para que a nossa permanência aqui, para que nosso trabalho aqui aconteça da melhor maneira possível. Transcorra a contento, né? Contudo, é muito importante que nós saibamos dar o devido valor a essas coisas. Tudo isso que a matéria nos oferece é transitório. Nesta mesma encarnação, podemos experimentar do melhor e do pior. Se não nesta, talvez em outra oportunidade no corpo físico, nos faça experimentar a diferença entre termos a abundância e a diferença em não termos o básico necessário. Então, a transitoriedade, ela é real. E essa ambição que fala aqui Emmanuel, né, em buscar não apenas a matéria, mas as posições, o poder, o status, tudo isso muitas vezes termina se transformando naquilo que nós conhecemos como tormentos voluntários. Nós já temos a nossa cota normal, de acordo com as nossas necessidades, com a nossa história, né, com a nossa evolução. Nós já temos a nossa cota de provas e de expiações, de desafios, de dificuldades a nos depararmos no caminho e buscarmos a superação. Muitas vezes agravamos esse quadro, agravamos essas circunstâncias justamente com esses tormentos voluntários. Tormentos voluntários são essas inquietações que nós mesmos criamos ao buscarmos ou a valorizar, ou quando valorizamos, aquilo que não é de fato fundamental, que não é realmente importante. Aquilo que deveria ser algo útil para aquele momento, mas que na falta dele não nos traria malefício algum. Mas nós nos degladiamos uns com os outros. Nós brigamos, nós passamos por cima um do outro, nós não medimos esforços para conquistar aquilo que a gente coloca como uma meta, como algo imprescindível e que muitas vezes, na maioria das vezes, não é necessário para nós. E aí Emmanuel continua dizendo: desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Porque uma vez na carne, muitas vezes esquecemos que somos espíritos e que estamos de passagem aqui.
E terminamos por considerar essa vida, essa existência, como a vida única, como a vida mais importante. O que nós já sabemos que não é. Que a nossa vida real, verdadeira, é a vida espiritual. Se estamos humanos hoje, se estamos no corpo físico hoje, é por uma necessidade, é durante um tempo. Mas se temos todos uma certeza, é que um dia retornaremos à pátria. Um dia retornaremos à nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Então terminamos por confundir o que é de fato valioso para mim, o que é de fato importante para mim. É aquilo que eu construo do ponto de vista de bem, de afeto, de alianças no campo do sentimento, ou é a construção sólida que o cimento e o tijolo me dá? É aquela busca e não apenas ter a construção de cimento e de tijolo, mas de querer colocar mármores, de querer colocar colunas de ouro. O que é que essa coluna de ouro vai me fazer melhor? Muitas vezes são essas colunas de ouro, são esses mármores que nós trazemos para dentro das nossas casas, que nos ajudam a nos perdermos da nossa jornada. Porque nós começamos a valorizar aquilo que não tem valor. Que o valor é unicamente material. Eu me lembrei agora com essa nossa reflexão de uma frase que eu ouvi, aliás, que eu li um dia desses, que cabe muito bem nesse momento. Diz assim: tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Porque o dinheiro, gente, ele é importante, sim, mas ele não é tudo. Essa pandemia, né, que nós passamos, ainda estamos sofrendo impactos devido a ela, essa pandemia nos mostrou exatamente isso. Esse vírus invisível aos nossos olhos físicos, nus, né, precisávamos de equipamentos para vislumbrarmos eles. Esse vírus, ele não elegeu, ele não escolheu apenas os pobres. Ele não atingiu apenas as pessoas que não têm saneamento básico, que não vivem em condições mínimas de higiene. Pessoas de altíssimo poder aquisitivo partiram em decorrência desse vírus, mostrando-nos exatamente isso. Todos nós somos iguais. Não é porque um tem mais do que o outro que ele é mais do que o outro. Ter é uma coisa, ser é outra completamente diferente. E Emmanuel continua na sua reflexão, dizendo: entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Por que a soberania do Espírito? Porque lá no início, Paulo diz: eles perecerão, mas tu permanecerás. Porque o que perece é o que é físico, é o que é material. Nós somos espíritos. Nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Então, não pereceremos. Essa ideia de que a morte, ela traz o fim, isso para a gente já não cabe mais. Já não tem mais essa função. Já temos a consciência clara, através de exemplos palpáveis, de comunicações incontestáveis, de que o Espírito, ele sim, ele é soberano, ele é imortal. E aí ele diz:
Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Quantas civilizações produziram, cresceram, foram riquíssimas e acabaram. Porque elas eram importantes naquele determinado momento. Havia sua função, havia a necessidade dela estar ali. Uma vez concluída essa missão, já foi. Então a gente se preocupa tanto nessas construções, como diz aqui, né? Como ele pergunta, por que tantos monumentos construídos e tantos arcos de triunfo? Isso, gente, é unicamente para alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, para dizer, nós conseguimos, eu triunfei perante tal pessoa, eu fui superior diante daquela situação. Isso é alimento para o nosso orgulho, para o nosso ego. Quando, na realidade, o que o mestre nos convida é a sermos humildes, a sentarmos no último lugar, porque os últimos serão os primeiros. E nós nos esquecemos disso. Queremos sempre nos colocar à frente de todos, custe o que custar. Emmanuel continua dizendo, tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, o espírito enriqueceu-se e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Mas quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Isso é uma realidade. A busca por possuir aquilo que a gente considera a riqueza, o fundamental, faz com que muitas pessoas percam seu senso de justiça, percam o seu senso de boa convivência, de educação, de ética e de moral. E muitas vezes são capazes de atitudes mesquinhas, para não dizer atitudes bárbaras, no que diz respeito ao outro. Como ele diz aqui, Cadê? Disputam até a morte para possuir essas colunas brilhantes que foram construídas à custa do trabalho, do sofrimento, dos calos e muitas vezes da morte de muitos. Mas nós, que desejamos possuir esses bens, não consideramos isso. Nós queremos provar a nós mesmos e aos outros que somos capazes de alcançar. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Todo serviço é importante para nós. Todo ele. Aquele mais simples, aquele mais minucioso, mais difícil, mais meticuloso, é importante para nós. É importante também que tenhamos a consciência de buscarmos a realização dessas tarefas com boa vontade, dando o melhor de nós, independente de para quem seja e por que sou eu quem estou realizando. Nós não temos todas as respostas, mas sabemos de uma única coisa que deveria ser suficiente para nos acalmar o coração. Ninguém passa pelo que não precisa. Deus não permite que a gente experimente algo
que nós não precisemos experimentar. Assim sendo, não existe a injustiça, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Se nós somos, entre aspas, submetidos a determinada tarefa, que consideramos injusta, que consideramos humilhante, há uma razão para isso. Nos utilizemos dessa valiosa oportunidade que o Pai está nos dando, sem que possamos compreender o porquê. Mas façamos a nossa parte, porque Deus sabe por que é que nós estamos realizando essa tarefa. E é importantíssimo que nós façamos da melhor maneira possível, porque é através dessa tarefa, como diz aqui Emmanuel, que vai nos trazer a oportunidade da marcha divina para Deus. Vai nos conduzir cada vez mais para perto dele. E aí ele diz: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Quando a gente tem muito, a gente não pensa, a gente usa indiscriminadamente. Quando a gente tem pouco, a gente mede, a gente pesa, a gente pensa, a gente economiza, a gente tem disciplina no uso, porque a gente sabe que o muito de hoje, amanhã vai fazer falta. Então, para que a gente tente não sentir falta amanhã, a gente tenta equilibrar o uso hoje. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem, para quem sabe utilizar. Aqueles que se utilizam do seu supérfluo, aqueles que têm a oportunidade de ter muito, de terem abundância e distribuem com aqueles que pouco têm ou que falta o necessário, sim, é uma preciosa oportunidade. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, no corpo físico, no que diz respeito à matéria, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Hoje eu sou Ida, hoje eu sou guia de turismo, hoje eu sou mãe de 2 filhos. Essa é uma apresentação desta Ida de hoje. Eu já tive outras apresentações em outros tempos, porque a transitoriedade, olha aí, a movimentação da vida vai mudando as nossas oportunidades, vai nos trazendo outros momentos de vivenciarmos. Ambas passam, tudo passa. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Seguir os ensinamentos do Mestre, ele, a equipe de Espírito de Verdade nos aponta como o nosso guia e modelo para chegarmos a Deus. Seguir os seus ensinamentos, ouvirmos com atenção e tentarmos nos esforçar para realizar as orientações que a doutrina espírita nos traz, através dos esclarecimentos claros, transparentes, compreensíveis e de bom senso. Porque a doutrina espírita faz isso. Ela arranca o nosso véu da ignorância através de esclarecimentos claros, óbvios. Não são criações do pode ser. São fatos que realmente nos levam a dizer, realmente, eu não tinha pensado nisso. O que é que de fato importa? O que é que realmente tem valor para a gente? Muitas vezes a gente busca ter, quando o importante é ser. Ter, do ponto de vista material, do ponto de vista momentâneo, passageiro, ilusório, é um engodo, gente. É uma coisa abstrata que a gente... É como se a gente tivesse num deserto
vendo uma fonte lá na frente que é uma ilusão, é um delírio. A gente anda, quanto mais a gente anda achando que está chegando perto, mais longe ela fica. Agora, seguir os valores reais, o valor do bem, do respeito, da mudança interior, do autoconhecimento, isso sim. Adquirir bens espirituais e morais, estes que ninguém tira da gente. Estes que, como dizia o nosso mestre, a ferrugem não corrói e a traça não rói. Esses são nossos, são conquistas do espírito. Isso é que é o valor, é o que tem de valor, de mais importante para nós. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade. E sabem o que ele respondeu? Os homens. E aí ele continua a sua resposta dizendo assim: os homens, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois eles perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. São contrassensos que nós criamos justamente por essa inversão de valores. Justamente por não valorizarmos aquilo que de fato é importante e passarmos por cima dos valores ético-morais, estes que são o nosso tesouro, a nossa construção mais cara na nossa existência, na nossa vida, em busca daqueles outros que nós valorizamos, que são passageiros, que são efêmeros, que estão conosco agora, mas que daqui a 10 minutos a gente não pode assegurar que estarão conosco. Meus queridos irmãos, é tempo de despertarmos. É importante que nos detenhamos nas orientações e nos esclarecimentos que a doutrina dos espíritos nos traz, para que a gente não se envolva nessas armadilhas que a matéria, que o mundo das formas, que esse plano físico nos oferece. Lembrando o nosso querido amigo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, Lourenço Barros, ele costumava dizer: minha filha, nós precisamos viver no mundo, sermos do mundo, nos utilizarmos de tudo que o mundo nos oferece, mas sem sermos escravos do mundo. Na hora que o nosso visto expirar, que a gente possa voltar para nossa casa sem sofrimento com aquilo que nós deixamos para trás. Porque a gente só vai levar a nossa construção espírito-moral. A construção material fica aqui. Tem aquele ditado popular que diz que caixão não tem gaveta, né? Então, tudo que a gente constrói de riqueza, de dinheiro, de joia, de bens, ficam para trás. A gente não leva nada. O que a gente leva é o bem que a gente fez. São as gratidões que a gente plantou no coração dos outros pelas pequenas oportunidades de ajuda que podemos oferecer. São as sementes de esperança, são os abraços de conforto que podemos espalhar. Isso é o nosso verdadeiro tesouro. Todo o resto, tudo que diz respeito à matéria, isso é só um empréstimo muito, muito passageiro. E se nós nos agarrarmos a eles, se nós nos determos a dar a eles o valor que eles não merecem, nós, além de estarmos criando tormentos voluntários,
Nós estamos buscando por vontade própria uma ansiedade, um tormento, uma angústia que a gente não sabe explicar. Vamos refletir sobre isso. Já é chegado o tempo de modificarmos os nossos comportamentos, o nosso pensamento, em busca de crescermos, de deixarmos de sermos as crianças que temos sido espiritualmente, para abraçarmos o homem adulto, íntegro, moral, que precisamos ser. E isso só vai se dar através do esclarecimento e através da transformação íntima que precisa acontecer dentro de cada um de nós. Meus amigos, muito obrigada por mais essa oportunidade. Espero ter podido contribuir um pouco no entendimento do capítulo de hoje e convido a todos para reler o capítulo, fazer as suas próprias reflexões, suas próprias interpretações dentro da realidade de cada um de nós. Agradeço a casa por mais esse convite, pela confiança de sempre e deixo aqui o meu abraço fraterno a todos, com muito carinho e com muito desejo de luz e paz e muita esperança no coração de todos vocês. Até a próxima, um beijo grande. Tchau, tchau.